Essa questão, pessoal, ele dá pra gente, né? A questão dá pra gente o número complexo z, cosseno de π sobre 7 mais i seno de π sobre 7, que satisfaz a propriedade z elevado a k igual a cosseno de kπ sobre 7 mais i seno de kπ sobre 7, para k inteiro, e está pedindo para a gente determinar aí no item A o cosseno de π sobre 7, o cosseno de π sobre 7, o cosseno de 3π sobre 7 e o cosseno de 5π sobre 7, tudo em função de z. Tudo bem? Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, o cosseno de π sobre 7. Cosseno de π sobre 7 em função de z. Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui nessa propriedade e vou substituir o k por 1. Dessa forma, a gente obtém z é igual a quem? Cosseno de π sobre 7, mais i vezes seno de π sobre 7. Excelente, excelente. E agora eu vou substituir o k por 13. Já já você vai entender por que 13. Aí vai ficar, ó, z elevado a 13, de acordo com essa propriedade aqui, ó. Z elevado a 13 vai ser igual a cosseno de 13π sobre 7 mais i vezes seno de 13π sobre 7. Mas, professor, por que convém fazer isso? Por que convém substituir o k por 13? Porque aí, pessoal, olha só, a gente vai ter aqui, tá vendo, arcos replementares. Esse com esse somam 360 graus, né? Olha, são replementares. E se dois arcos são replementares, eles têm o mesmo cosseno e senos opostos. Lembra disso? Vamos relembrar aqui, ó. Ciclo trigonométrico. Suponha aí um arco de medida alfa, cuja extremidade seja aqui, e um arco de medida 2π menos alfa. Sua extremidade está aqui, tá vendo? Olha só, esses dois pontos, eles têm a mesma abscissa, portanto, eles têm o mesmo cosseno, e a ordenada desses pontos são opostas, portanto, o seno deles são opostos, tudo bem? Então, em vista disso, eu posso fazer o seguinte, escrever z elevado a 13, é igual, aqui ó, cosseno de 13π sobre 7 é o mesmo que cosseno de π sobre 7, e o seno de 13π sobre 7 é o oposto de seno de π sobre 7, então menos i seno de π sobre 7. Aí, que maravilha, que maravilha. Agora, se a gente chama, por exemplo, esse aqui de 1, né? Vamos chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2 e esse aqui de 3. O que convém fazer aqui? Somar 1 mais 3, né? Vamos fazer isso? Fazendo 1 mais 3, o que a gente vai obter? Olha só, aqui vai ficar z, no primeiro mesmo, z mais z elevado a 13, igual, essas duas quantidades aqui são iguais, né? 2 vezes cosseno de π sobre 7, 2 vezes cosseno de π sobre 7. Excelente. E esses dois aqui vão cortar, na verdade? Esse vai cortar com esse. Dessa forma, você vai concluir que o cosseno de π sobre 7, é quem? É z mais z elevado a 13 sobre 2. Pronto, primeira parte. Bom, agora vamos atrás de escrever o cosseno de 3π sobre 7, né? Agora é o 3π sobre 7. Isso. Eu tenho certeza que você já entendeu mais ou menos o que eu quero dizer aqui. Como é que a gente procede para determinar o cosseno de 3π sobre 7. Vamos vir aqui nessa expressão, nessa propriedade que o problema deu, vamos substituir o k por 3. Vai ficar z elevado a 3 é igual ao cosseno de 3π sobre 7, que é o que eu quero determinar, na verdade. Aí aparece aqui o cosseno de 3π sobre 7, mais i seno de 3π sobre 7. Excelente, excelente. E agora, pessoal, convém eu substituir o k por quanto? Por 11, na verdade. Por que por 11? Porque aqui vai aparecer o cosseno de... melhor dizendo, vai aparecer o 11π sobre 7, aqui tem um 3π sobre 7, eu tenho de novo arcos replementares, arcos cuja soma dá o 2π ou 360 graus, na verdade? Então aqui vai ficar z elevado a 11 é igual a cosseno de 3π, de 11π sobre 7, né? 11π sobre 7, mais i seno de 11
π sobre 7. Excelente. Bom, usando a mesma propriedade que a gente usou aqui, né? 3π sobre 7 e 11π sobre 7 são replementares, são arcos que somam 2π, né? A soma dá 2π, portanto eles têm o mesmo cosseno. Então, no lugar de cosseno de 11π sobre 7, eu coloco o cosseno de 3π sobre 7. E o seno deles são opostos, né? Então, o seno de 11π sobre 7 é menos seno de 3π sobre 7. Então, aqui vai ficar menos e seno de 3π sobre 7. Novamente, se você chama essa relação aqui, por exemplo, de 4, essa aqui de 5 e essa aqui de 6, você pode fazer agora quem? 4 mais 6, né? Fazendo 4 mais 6. Vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. Olha para 4, olha para 6, somando as duas quantidades. No primeiro membro, você vai obter z ao cubo mais o z elevado a 11. No segundo membro, duas quantidades iguais, então 2 vezes o cosseno de 3π sobre 7. E essas duas quantidades aqui são iguais, cortou. Aí você vai concluir que o cosseno de 3π sobre 7 vai ser quem? É z elevado a 3 mais z elevado a 11 sobre 2. Pronto, está aqui o cosseno de 3π sobre 7. Está faltando quem? Está faltando o cosseno de 5π sobre 7, né? A mesma linha de raciocínio, né, pessoal? Vamos lá? A fim de obter o cosseno de 5π sobre 7, vou substituir o k aqui por 5. Vai ficar z elevado a 5 é igual a cosseno de 5π sobre 7 mais i seno de 5π sobre 7. A fim de obtermos arcos replementares, eu vou substituir agora o k por 9, né? O k por 9. E aí vai ficar z elevado a 9 igual a cosseno de 9π sobre 7 mais i seno de 9π sobre 7. Bom, aí a gente vai concluir que o z elevado a 9 é igual a quem? O cosseno de 9π sobre 7 é o mesmo que o cosseno de 5π sobre 7. Seno de 9π sobre 7 é o oposto de seno de 5π sobre 7, então vai ficar menos i seno de 5π sobre 7. E aí o que a gente faz? A gente soma, né? Então, novamente, né? Já que eu já fiz esse esquema aqui, se esse aqui é 7, esse aqui 8, esse aqui 9, né? Só para organizar. Nós vamos fazer quem agora? 7 mais 9, né? Fazendo 7 mais 9. 7 mais 9. A gente vai obter no primeiro membro z elevado a 5 mais z elevado a 9. E no segundo membro, cosseno de 5π sobre 7 mais cosseno de 5π sobre 7, 2 vezes cosseno de 5π sobre 7. E essas duas quantidades aqui são iguais, a gente vai cortar. Portanto, o cosseno de 5π sobre 7, 5π sobre 7, vai ser z elevado a 5 mais z elevado a 9, isso tudo sobre 2. Olha, maravilha. Esse é o item A. O problema pediu para a gente escrever cosseno de π sobre 7, cosseno de 3π sobre 7 e cosseno de 5π sobre 7, tudo em função de z. Tudo bem? Vamos ao item B. No item B, pessoal, está pedindo para a gente determinar inteiros, né? Determina inteiros A e B, tais que A sobre B é igual a essa soma, né? Bacana essa questão, não é verdade? Determinar inteiros A e B, tal que A sobre B é essa soma. Então tá. Vamos trabalhar um pouquinho aqui com o segundo membro, que é o cosseno de π sobre 7, cosseno de π sobre 7, mais cosseno de 3π sobre 7, mais cosseno de 5π sobre 7. Muito bem. Pelo item A, o que é o cosseno de π sobre 7? O cosseno de π sobre 7, pelo item A, é z mais z elevado a 13 sobre 2. É z mais z elevado a 13 sobre 2. Bem devagarzinho para você entender todos os detalhes. Mais, o que é o cosseno de 3π sobre 7? O cosseno de 3π sobre 7 é z elevado a 3 mais z elevado a 11 sobre 2. É z elevado a 3 mais z elevado a 11 sobre 2.
Por fim, o que é o cosseno de 5π sobre 7? O cosseno de 5π sobre 7 é z elevado a 5 mais z elevado a 9 sobre 2. Z elevado a 5 mais z elevado a 9 sobre 2. Conforme você está observando, a gente tem 3 frações aqui com o mesmo denominador, a gente pode juntar tudo numa única fração. Escrever assim, já vamos escrever mais ou menos em ordem, pessoal, olha, em ordem crescente de potências de z, é z mais z elevado a 3, mais z elevado a 5, mais z elevado a 9, mais z elevado a 11, mais z elevado a 13, isso tudo sobre 2. Muito bem. E aí, conforme você está observando, aqui no numerador a gente tem soma de parcelas, e essas parcelas são quase termos de uma PG, na verdade. Porque aqui tem z elevado a 1, z elevado a 3, z elevado a 5, tá faltando z elevado a 7, na verdade. Se tivesse o z elevado a 7, ficaria bom, não ficaria? Então vamos produzir um z elevado a 7, vamos lá? Vamos produzir um z elevado a 7, então. Assim, ó. Isso é igual a z mais z ao cubo mais z elevado a 5 mais o z elevado a 7 mais um z elevado a 9 mais um z elevado a 11 mais um z elevado a 13 sobre 2. No fundo, o que eu fiz aqui para aparecer o z elevado a 7? Eu somei a essa fração o z elevado a 7 sobre 2, na verdade? O z elevado a 7 sobre 2. Então, eu tenho que subtrair aqui o z elevado a 7 sobre 2, ó. Menos z elevado a 7 sobre 2. Não pode simplesmente somar, na verdade? Soma uma quantidade, subtrai a mesma quantidade. Agora sim, eu tenho aqui no numerador soma dos termos de uma PG. Qual é a forma de dar a soma dos termos de uma PG mesmo? Soma dos números é a 1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1, na verdade? Em vista disso, isso aqui vai ficar... Vou considerar um meio aqui, tá? Um meio aqui. Esse sobre 2 eu vou considerar um meio. Então, usando a forma, o A1 é z, vezes a razão aqui no caso é z ao quadrado, tá vendo? Z ao quadrado. Ainda elevado a n. Quantas parcelas eu estou somando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ficar z ao quadrado elevado a 7. Então z elevado a 14. Menos 1. Isso tudo sobre quem, pessoal? Sobre q menos 1, a razão menos 1, ou seja, z ao quadrado menos 1. Ainda menos z elevado a 7 sobre 2. Excelente, excelente. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular essa potência aqui, olha, z elevado a 14. O que é o z elevado a 14 de acordo com a propriedade que o problema deu pra gente? Ó, o z elevado a 14 vai ser, olha pra cá, ó, cosseno... Substitui o k por 14. 14π dividido por 7, 2π, né? Cosseno de 2π mais e seno de 2π, não é verdade? Bom, então o z elevado a 14 vai ser igual a quanto? Olha, o cosseno de 2π dá 1 e o seno de 2π é 0. Essa parcela aqui vai dar 0. Então z elevado a 14, tá vendo? Z elevado a 14 é igual a 1. Portanto, z elevado a 14 menos 1 é 0. Ó, que bacana, é 0. Então tudo isso aqui, ó, vai dar 0. Maravilha. Então, a gente tem o quê? O menos z elevado a 7 sobre 2. O que é o z elevado a 7 mesmo? Vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Z elevado a 7. Agora, eu estou pensando no z elevado a 7, de acordo com a propriedade. Z elevado a 7 é quem? É cosseno de 7π sobre 7, ou seja, cosseno de π, mais e seno de π. I vezes seno de π. Excelente, excelente. Então, z elevado a 7 vai ser igual... O seno de π dá 0 e o cosseno de π dá menos 1, né? O cosseno de π dá menos 1, então menos 1. Então, z elevado a 7 é menos 1. Vai ficar assim, menos 1 sobre 2 e, portanto, isso é igual a meio. Olha que maravilha, gente, que maravilha. Então, essa soma aqui, olha só, essa soma, cosseno de π sobre 7 mais cosseno de 3π sobre 7 mais cosseno de 5π sobre 7, é meio. Então, quais são os valores de A e B? Né? O que ele está perguntando mesmo? Determine inteiros A e B que satisfaçam essa igualdade. Então, a gente pode ter A igual a 1, por exemplo, e B igual a 2. Agora é questão de interpretação aí, pessoal. Ele está falando determine inteiros A e B
determinei A igual a 1 e B igual a 2, mas são únicos? Não. Pode ser 2 e 4, 3 e 6, tá bom? Então, é isso aí.